Olá a todos, gravando aqui um vídeo aula a respeito da Primeira Guerra Mundial. Nesse vídeo nós iremos abordar os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, ou seja, faremos uma breve introdução ao assunto da Primeira Guerra Mundial. Entendendo que a Primeira Guerra Mundial foi o primeiro conflito em escala mundial, em escala global, entre o período que começa em 1914 e vai até 1918. São, portanto, 4 anos de guerra. Bem, para a gente compreender a natureza do conflito da Primeira Guerra Mundial, nós temos que nos reportar ao século XIX com a disputa imperialista. Ou seja, a disputa imperialista ocorrida no século XIX entre as potências europeias é uma das causas que levou à Primeira Guerra Mundial. Entendendo que a partilha da África, ocorrida na Conferência de Berlim, foi motivado pela queixa da Alemanha ou da Itália, que não havia participado inicialmente da corrida para a partilha da África, a África que já estava sendo partilhada entre a Inglaterra e a França. É como se a Alemanha tivesse chegado atrasado na festa, o bolo já tivesse sido rateado entre os que chegaram primeiro. A Conferência de Berlim tem mais ou menos esta imagem, ou seja, a Alemanha reivindicando um pedaço da África, uma vez que a África já havia sido dividida no entendimento da Alemanha de uma maneira injusta entre a Inglaterra e a França. Então, essa disputa imperialista, ela não vai ficar bem resolvida, de maneira que os ânimos que se acirram, isso vai gerar uma certa animosidade, uma certa hostilidade, que irá alimentar, sem dúvida alguma, a Primeira Grande Guerra Mundial. Muito bem, dito isso, é importante saber que os europeus, nos anos que antecedem a Primeira Guerra Mundial, viviam um período que é chamado Belle Époque, ou Bela Época. Ou seja, é um período em que as famílias tradicionais, a elite europeia, estava em festa, frequentando teatro, frequentando exposição de arte, desfile de moda, os cafés, tanto em Viena como Paris, ou em Londres, lotado, pelos granfinos. É, portanto, uma época de muito otimismo. Cada nova invenção, cada nova descoberta era comemorado. Mas à medida em que os europeus comemoravam a Belle Époque, com muito otimismo, com muito entusiasmo, a Europa se encaminhava a passos largos para a Primeira Guerra Mundial. É bom lembrar que essa Belle Époque, que é o entusiasmo, o otimismo com que os europeus estavam comemorando, não era usufruída por todos, principalmente os operários, a classe operária, que trabalhava o dobro e que recebia a metade do salário que deveria ser pago ao trabalhador por conta da jornada de trabalho. Ou seja, ele recebia menos do que de fato merecia pela grande jornada de trabalho. Lembrando que também nesse quesito do trabalho, crianças também trabalhavam, as mulheres que inclusive trabalhavam e recebiam menos do que os homens. Então, essa Belle Époque, de certa forma, ela vai ser comemorada apenas por uma minoria, que são os ricos, que estão desfrutando desse entusiasmo, desse otimismo.
O outro aspecto interessante que convém falarmos, como um dos pontos que antecede a Primeira Guerra Mundial, é o que é chamado paz armada. Essa paz armada é uma paz falsa, é uma falsa paz. Ou seja, não havia uma paz de fato. Havia sim um ódio, uma hostilidade entre os países concorrentes, os mesmos países que estavam disputando a África e a Ásia, em busca de matéria-prima, em busca de mercado consumidor. Porém, eles não ousavam a ser o primeiro a disparar o gatilho. E por que ninguém ousava ser o primeiro a disparar o gatilho, ou seja, a iniciar uma guerra? Exatamente por respeito, pelo temor da arma do outro. Daí o termo paz armada. Era uma paz condicionada. Era uma paz que se dava forçadamente por conta do respeito e do temor que cada país tinha ou devia ao poderio bélico de cada país. Portanto, se eu estou falando da paz armada, eu tenho que falar da corrida armamentista, né, que é uma dos aspectos que caracterizam esses momentos que antecedem a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, cada país vão investir em armamentos, em fabricação de armamentos, em invenção de novos armamentos. Os países vão começar a preparar as suas tropas, a fazer treinamento de guerra. Ou seja, os países, de certa forma, estavam, em certo sentido, prevendo uma guerra que poderia acontecer mais cedo ou mais tarde, e que por conta disso se fazia necessário pesados investimentos em armas e em treinamento de tropas. Muito bem, então quais seriam as causas gerais da Primeira Guerra Mundial? Nós podemos destacar a disputa imperialista, o nacionalismo. Entre esse nacionalismo, nós vamos destacar o pan-eslavismo e o pan-germanismo. O pan-eslavismo era liderado pela Rússia, condições estas em que a Rússia pretendia anexar territórios onde houvesse a ocupação de populações de origem eslavas, entendendo que a Rússia é um país de origem eslava, assim como a Sérvia. Daí porque a Sérvia e a Rússia são aliados contra o Império Austro-Húngaro. O pan-germanismo, por sua vez, era um nacionalismo defendido, desta feita, pela Alemanha. Da mesma forma que a Rússia liderava o eslavismo, a Alemanha liderava o pan-germanismo, que era também a ideia de anexar territórios, em que nesses territórios fosse habitado por populações de origem germânica. Também nós temos que destacar, como uma das causas da Primeira Guerra Mundial, o revanchismo francês. O revanchismo francês que se deu após a derrota da França na guerra contra a Prússia, ou seja, a guerra franco-prussiana, em que a França foi derrotada militarmente e ainda por cima a França teve que ceder um território chamado da Alsácia-Lorena, um território muito rico em ferro, que tanto era importante para a França quanto para a Alemanha. Então, o revanchismo francês significou o ódio, um sentimento de vingança
que os franceses nutriam e que não via a hora, não via o momento de se vingar da Alemanha, vingança essa que se constituiria, por exemplo, com a retomada do território da Alsácia-Lorena. Também, uma outra causa também da Primeira Guerra Mundial é a questão marroquina. Entendendo a questão marroquina com uma disputa pelo Marrocos entre a França, a Inglaterra e a Alemanha. Esses países estavam disputando o mesmo território, que é o território de Marrocos. Foi feita uma conferência, a Conferência de Madrid, onde esses territórios ficou dividido entre a França, a Inglaterra e a Alemanha. Só que, com o passar do tempo, a Inglaterra vai, de certa forma, a França vai fazer um conchave com a Inglaterra, em que a França cede a sua prioridade do Egito para a Inglaterra. E a Inglaterra, por sua vez, abria espaço, deixava a França à vontade no que se refere à ampliação do seu domínio no território de Marrocos. A Alemanha ficou se sentindo ofendido, né? Sentindo que essa convenção de Madrid, esse tratado de Madrid, havia sido descumprido pela França. E a Alemanha vai, em contrapartida, incentivar a independência de Marrocos em relação à França. Então, seria uma reação da Alemanha, já que se sentiu traído pela França e pela Inglaterra. Os alemães não vê outra saída que não seja incentivar que os marroquinos lutem pela sua independência, né? Esse episódio não ficou bem esclarecido, não ficou bem resolvido. Ainda tem outras conferências que serão travadas, como a conferência de Algeciras. E mesmo com essa conferência de Algeciras, em 1906, não houve um entendimento. Então, todos esses ingredientes, essas coisas que não foram amarradas, que não foram bem entendidas, tudo isso vai ser causas da Primeira Guerra Mundial. Então, nós podemos citar aqui, repetindo aqui, a disputa imperialista, o nacionalismo, entendendo o nacionalismo como pan-eslavismo ou pan-germanismo. Também o revanchismo francês é uma das causas de natureza nacionalista. E temos a questão marroquina, né? Onde vai haver um atrito entre a Alemanha e a França pelo território de Marrocos. E outro aspecto interessante a ser falado sobre a Primeira Guerra Mundial, ainda falando do contexto de que se antecipa, né, os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, falando a nível de introdução, são a formação de blocos de alianças. Então, a Primeira Guerra Mundial ela vai se dar entre a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Sendo que a Tríplice Aliança ela vai ser formada inicialmente pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e a Itália. E, por outro lado, nós vamos ter a Tríplice Entente, encabeçada pela Inglaterra, ou Império Britânico, ou a Grã-Bretanha, como se queira chamar, a França e a Rússia. Então, a Primeira Guerra Mundial ela vai se dar entre dois blocos de países rivais. É claro que cada um que estava no mesmo bloco, estava no mesmo bloco porque de alguma forma tinha interesses comuns, portanto se aliaram.
e aqueles que estavam em bloco contrário, portanto, tinham interesse divergente do bloco antagônico. Então, esta foi o que nós apresentamos para vocês nesse vídeo a ser postado sobre a introdução do assunto referente à Primeira Guerra Mundial. Claro que há muito mais fatos, conteúdos a respeito da Primeira Guerra Mundial e cabe cada um de vocês procurarem se aprofundarem no assunto sobre a Primeira Guerra Mundial. Ok? Próxima aula a gente continua nos aprofundando um pouco mais nesse assunto. Um abraço, bom estudo, tchau.